Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa conexão. Traçando a Rota do Profissional de Sucesso é o nome do nosso projeto, que tem como base essencial trazer exatamente ferramentas, dicas importantes, relevantes e preciosas nesse sentido, de nós conseguirmos conectar com melhores resoluções aí para a sua área profissional, também para a sua área pessoal, mas principalmente para esse upgrade na qualidade profissional que você tem buscado até aqui. Olha só, hoje nós vamos falar de comunicação. Comunicação é um tema de alta relevância porque costumo dizer que é igual a unha, tem que aparar toda semana. Já ouviu isso? Pois é, e como anda a sua comunicação? Como está a sua comunicação? Verbal, não verbal, escrita, falada, como anda a sua comunicação? É a dica de pergunta que eu deixo logo nesse início aqui conosco. Você sabia que toda pessoa de sucesso é um bom comunicador? É verdade. Nem todo bom comunicador é uma pessoa de sucesso, ok? Porém, toda pessoa de sucesso você vai buscar é um bom comunicador. Seja um comunicador das ideias, seja um comunicador daquilo que vende, de serviços, de produtos, enfim, da área comercial ou não, mas é um bom comunicador. E a comunicação, ela precisa, em determinadas situações, de alguns ajustes. Por isso é motivo de estudos profundos na neurociência, na neurolinguística, nas pesquisas sobre comportamento humano, onde quer que se faça necessária interação entre uma, duas ou um grupo de pessoas. Então, estou aqui para falar com vocês hoje sobre sistemas representacionais. Você já ouviu falar sobre isso? Primeiro, deixe-me apresentar, eu sou Sandra Santos, eu sou grafóloga, sou consultora empresarial e docente na área de inteligência emocional. Trabalho acompanhada da minha sócia Cilinha Vieira, que também é grafóloga, também é consultora e docente como eu de inteligência emocional. E nós temos verdadeira paixão, nós temos um carinho imenso com esse movimento que é conectar você, conectar o seu ouvido, o seu coraçãozinho para que esteja cada vez melhor, dando dicas importantes aí nesse crescimento do seu movimento de melhoria contínua. Se você é novo por aqui, inscreve-se no canal, é facinho, é rapidinho, apenas um clique e também ativa o nosso sininho das notificações, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Se você também acha que é relevante, dá um like, dá um joinha para nós. Tenho certeza, não custa nada para você esse movimento e para nós faz uma diferença incrível. Então, para a estrutura da nossa comunicação, vamos voltar a falar em sistemas representacionais. Para a montagem da estrutura de uma comunicação, para que ela seja fluida, para que ela seja clara, límpida e coesa, é importante que nós consigamos conhecer alguns itens, alguns detalhes para tanto. Veja bem, nós temos um cenário onde tem o comunicador e o ouvinte, ou seja, aquele interlocutor que vai prestar atenção na sua comunicação, mas isso é em uma comunicação verbal. Existe também outro processo onde a gente avalia o entorno. Então, para um processo positivo comunicacional, a gente omite, generaliza e distorce. E o que é isso, Sandra Santos? Bem, para omissão, é aquele movimento no qual a gente vai narrar um determinado local, um determinado ambiente, não conta tudo, não conta todos os aspectos, porque não precisa. Então existe a omissão de repente de um fio que está solto, existe a omissão, por exemplo, de um inseto que passa no ambiente, existe a omissão, enfim, omite. Generaliza. E o que é generalizar? Generalizar é aquele movimento no qual a gente pega uma experiência vivida e transporta para outras. Você já imaginou se cada vez que você chegasse diante de uma porta, tivesse que lembrar de novo, traçar todo o movimento cognitivo para compreender que aquilo é uma porta? O cansaço que isso daria seria terrível, não é mesmo? E a gente também, então a gente omite, generaliza e distorce. Então, no momento que a gente distorce, é exatamente aquele momento onde entra a nossa interpretação.
É como se fosse um movimento de metáfora, um movimento metafórico. Quando a gente fala que pulou no escuro, não é literal, não pulei no escuro, enfim. É uma forma de metáfora que é exatamente onde entra o movimento de distorção. Explicado isso, diante dessa situação onde a gente omite, generaliza e distorce, e tá tudo bem, é bacana também compreender como o seu interlocutor recebe a sua comunicação. Então nós temos aí, entre o comunicador e quem recebe a comunicação, o emissor e o receptor da comunicação, nós temos que lançar mão também de alguns movimentos para compreender melhor. E é exatamente onde entra sistemas representacionais. E o que é isso, né? São sistemas nos quais as pessoas conseguem entender melhor a sua comunicação. Um grupo de pessoas, especificamente, consegue perceber melhor a sua comunicação por aquilo que ouve. São as pessoas consideradas com uma boa característica auditiva. São pessoas que trazem essa característica como um melhor desenvolvimento para compreender melhor a comunicação que chega até elas. Existem também aquelas pessoas que são mais visuais, trazem uma característica visual. É aquela pessoa que tem uma facilidade em perceber os detalhes, todos. Às vezes tem um cenário gigante onde está tudo certinho, tem um detalhezinho pequenininho ali, visual vem, rapidinho ele escaneia e chega naquele ponto. E ele identifica, normalmente, com uma criticidade para que aquilo melhore efetivamente. E a gente tem também um terceiro canal, que é o canal sinestésico. No canal sinestésico, a gente tem os outros aspectos de percepções sensoriais. Então, é onde entra o tato, o paladar e o olfato, que estão envolvidos dentro da sinestesia de uma pessoa sinestésica. Que traz, né, características sinestésicas. Corrigir porque a pessoa não é isso 100%. Não, ela traz uma melhor facilidade comunicacional nesse aspecto. A comunicação, quando você a compreende melhor e você consegue entender melhor também o seu interlocutor, naturalmente você gera um ambiente, gera uma melhoria na compreensão que aquilo ancora. Então não há nada pior do que muitas vezes a gente comunicar com uma pessoa, ter a sensação que está falando aí para as paredes, falando para as portas, que a pessoa não está te entendendo direito. Você precisa voltar e refazer esse caminho da comunicação. Então, para que serve identificar essa característica? Porque assim você consegue falar com aquela pessoa, aquele grupo de pessoas no canal direcionado que ela compreende melhor. Caso você seja pertencente à área comercial, é fundamentalmente importante ter conhecimento dessa área. Por quê? Porque na hora de você, por exemplo, você é um vendedor de carro. Se você vai mostrar um carro para alguém, é importante se perceber a pessoa com características visuais, observar todos os detalhes visuais daquele carro, o quanto o carro ele é bonito, o quanto a pintura é impecável, o quanto o design tem a ver com, enfim. Então você vai apresentar nesse aspecto. Se você estiver tratando com uma pessoa aí auditiva, bacana você perceber os sons, né? Ou efetivamente a falta de som, né? Porque, por exemplo, a minha sócia, se o carro fizer um barulhinho, tiver um ruídozinho, imediatamente ela percebe e fala, puxa, alguma coisa não está legal. Vamos verificar o que está acontecendo. Então, carros com ruídos desnecessários também não funciona, né, pessoal? Porém, aquele ronco do motor bacana, aquele som estéreo super incrível, aquele som estéreo no falante do seu carro é muito positivo que você apresente. E é claro, se você é da área comercial, um vendedor de carro e quer agradar pela sinestesia, você vai pelo conforto, você vai pelo espaço interno, pela facilidade que aquela pessoa se sinta bem ali dentro, que ela esteja acomodada. Então, se você efetivamente está oferecendo uma venda de carro para uma pessoa que é sinestésica, melhor coisa é você abrir a porta, pedir para ela entrar e sentir ali todos os detalhes daquele veículo. Mas não é só para essa área que é legal. Para várias áreas da área comercial, existe também a importância da compreensão comunicacional, para que ela se torne cada vez mais clara e você seja compreendido e não lhe dê aí grande desgaste no sentido daquilo que você está passando para o outro como informação a ser compreendido.
E aí, dentro desses 3 pilares da comunicação assertiva, dentro desses 3 pilares de compreensão da comunicação, interessante que a gente mergulhe com um pouco mais de profundidade. Quais os benefícios que levam aí, né, a uma comunicação voltada para o aspecto auditivo? Que aquela pessoa tem uma capacidade de retenção de muitas informações. Normalmente tem uma capacidade ampliada de captação das informações pelo auditivo e é como se fosse um radarzão. A pessoa está conectada o tempo todo. Esse é o aspecto, entre aspas, positivo, que acaba também sendo o aspecto algoz, o aspecto negativo. Por quê? Porque isso cansa, isso estressa, a pessoa fica extremamente extenuada ao final de uma jornada, de um período, porque de repente a cabeça funcionou demais. Nós sabemos o seguinte, abrindo aí um parênteses para explicar que 5 segundos antes, 3 segundos antes de você tomar uma decisão, teu cérebro já tomou essa decisão. Então esse cansaço neural, essa explosão de ativação, de atividade neural, muitas vezes é desgastante, é cansativo. Esse seria um dos aspectos considerados aí como não tão positivos ou favoráveis assim. O visual, qual é o maior problema, assim, entre aspas, um desafio grande do visual é que ele fica mesmo muito suscetível à questão de tudo o que é conectado com a questão estética. Então a questão da beleza, da roupa combinadinha, se ele não tiver assim, não se sente bem. E ele tem essa necessidade também de observar a beleza à volta dele. Acaba que de uma certa forma a pessoa com característica visual tem medo de pegar feiura nela de repente, né? Fala assim, não quero conectar com coisas, entre aspas, rústicas ou que sejam consideradas esteticamente desfavoráveis. E aí isso dá um desgaste no sentido da própria aceitação às vezes, né? A gente sabe que em determinadas situações a pessoa passa por algumas transformações e nem sempre lá muito bem aceitáveis pela própria pessoa com característica visual. Ela tem que olhar, ela tem que estar de frente daquele produto, daquela situação, que ela observe com os olhos para conseguir então perceber se é do agrado ou se não é do agrado, enfim. E aí, qual o grande desafio das características sinestésicas? A sinestesia, a gente até brinca, que é aquela pessoa que tem o efeito touchscreen. Ele pensa que você é uma tela de touchscreen, tudo ele quer tocar, ele quer encostar a mão, ele quer ter esse contato do toque em si com as outras pessoas e sente, de uma certa forma, tem um certo exagero, eu diria, ou um exacerbar das sensações. Então, quando é frio, é muito frio, quando é calor, é muito calor. Aquela pessoa que tem uma característica mesmo sinestésica. E, diante do momento que estamos atravessando, talvez um desafio ainda maior, que a pessoa do toque, gosta do abraço quentinho, abraço próximo, do toque mesmo. E agora, né, a gente está atravessando um momento em que a gente não está podendo tocar muito, enfim. E aí, dentro da comunicação, qual o benefício de eu saber a esse respeito? Qual o benefício de eu identificar a esse respeito? Exatamente conseguir falar na linguagem que o outro compreenda. Se fazer compreendido é uma busca de todo comunicador. Eu me comunico para que alguém entenda aquilo que eu estou comunicando. Então, quando isso não se torna possível, o desgaste, sem dúvida nenhuma, é muito grande. E frente a um processo de comunicação aferida, comunicação clara, comunicação limpa, é importante que você então consiga primeiro também se observar e perceber como você tem comunicado. A gente escuta algumas frases feitas aí do tipo, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. Não é verdade. Na verdade, a comunicação é de responsabilidade do comunicador. Então, se eu vou, por exemplo, proferir uma palestra ou, sei lá, ministrar uma aula para um grupo de pessoas muito mais jovem, por exemplo, eu preciso lapidar a minha comunicação para que ela seja mais simples, para que ela seja realmente uma comunicação mais clara, a linguagem jovial. Da mesma forma que se eu vou falar para um grupo de uma coloquialidade maior, um grupo mais rebuscado, eu preciso também, vamos dizer assim, me tornar naquele momento um comunicador, uma comunicadora de uma comunicação mais clássica, mais pontual nesse aspecto, nesse movimento.
Um dos aspectos importantes da percepção sobre a comunicação é saber que tem a comunicação verbal, não verbal e que a distribuição entre o percentual de capacidade de informação, de capacidade de conseguir passar a sua mensagem, a sua informação é a seguinte: apenas 7% está voltado às palavras, ou seja, o conteúdo linguístico, o conteúdo das palavras, apenas 7%. 38% é a sua entonação, é como você se coloca, é como você pontua, como você define a sua entonação. E 55%, pasmem, 55% é gestual, é a escolha de apresentação, é o visual que está passando, é a forma de levantar os olhos, abaixar os olhos, de mexer para um lado, mexer para o outro, passar ou não um aspecto efetivo de clareza comunicacional. E por que isso, Sandra Santos? Por que é interessante esse movimento? Muito simples, porque nós passamos congruência ou deixamos de passar congruência e com isso nos tornamos mais ou menos confiáveis naquilo que estamos passando. Por acaso você já lidou com a determinada situação na qual você nem conhece uma determinada pessoa e conversa com ela poucos minutos e fala, não sei porquê, mas eu gostei daquela pessoa, parece que eu compreendi muito bem, ou me fiz compreender, né? E aí, o contrário também é verdadeiro. Quando você tem um contato, às vezes até muito mais do que uma simples conversa, e de repente alguma coisa fica assim, nossa, mas eu não sei porque não está batendo, parece que tem alguma coisa ali que eu não estou compreendendo direito. Isso para o mercado da área comercial, para a área de vendas, é terrível, você não passar a credibilidade. Então realmente é importante que você observe, preste atenção qual é o canal, qual é o sistema em que a pessoa tem se apresentado para você, como você pode fazer para traçar essa devolutiva e compreenda esses detalhes da comunicação. A gente sabe que numa instituição muito pequena, tipo um grupo de 2, 3, 4 pessoas, já dá aí os desafios pertinentes à comunicação. Imagina uma grande corporação, uma empresa onde efetivamente as pessoas acabam tendo aí um certo problema ao se comunicar, não se fazer compreender. Cada vez mais tem levado à extinção aquele movimento daquela liderança vertical. Aquela liderança onde um fala e os outros escutam e obedecem, onde a gente ouve aquela frase de que fala e manda quem pode e obedece quem tem juízo. Cada vez mais acaba isso, diminui muito, porque nós estamos partindo para uma liderança horizontalizada, para uma liderança de maneira diferente. E já que estamos falando de aspectos comunicacionais voltados aí para a área profissional, é importante que você como líder, você como liderado, perceba realmente o seu papel nessa linha de compreensão, para que você flua cada vez melhor e seja compreendido e compreenda, enfim, caminhando dentro de aspectos onde a comunicação traga clareza. Aquilo que eu dizia anteriormente, de que em determinadas situações não adianta você dizer que é responsável pelo que fala, não pelo que o outro entende, porque o prejuízo ele é duplo, para quem não compreendeu, mas também para quem está comunicando. E aí é muito desagradável, é muito angustiante ter a sensação de que você não está sendo compreendido. Sandra Santos, eu não sei como perceber isso, como é que eu faço para saber o nível de equanimidade, o nível de assertividade da minha comunicação? Muito simples. Você tem tido o feedback que você tem pedido? Você tem realmente ouvido aquilo que você imaginava, que você gostaria, que você queria que fosse, sim ou não? Então, a resposta está exatamente aí. Quando eu me comunico bem, naturalmente o outro me compreendeu e faz aquilo que foi pedido, aquilo que foi solicitado. Da mesma forma, a minha comunicação. Então, é um movimento nesse sentido, dessa profunda observação para que você perceba aí se ela está clara, coesa ou não no seu aspecto de vinculação comunicacional. Como tem sido? E aí eu te pergunto, como está a sua comunicação? De 0 a 10, você tem realmente passado por um processo de se fazer entender? Sim ou não?
Senão, é exatamente o momento de trabalhar um pouco mais esses aspectos e perceber o que você tem passado. Está provado também que a congruência nos dá uma coisa chamada integralidade de ser. Sandra Santos, o que você quer dizer com isso? Bem, em algumas situações, ser congruente é bem difícil, é bem desafiador. Por quê? Porque a nossa cabeça às vezes quer uma coisa, o coração quer outra, e a nossa ação acaba fazendo uma terceira coisa, e isso gera incongruência. E quando você está incongruente, você está fragmentado, você não está integral no seu ponto de ser. Então, meu convite para você trazer mais congruência para a sua trajetória e realmente para você olhar com uma outra visão, com uma outra clareza comunicacional, é o que está à disposição diante da tua ampliação cognitiva nesse sentido. Vamos nos tornar então melhores comunicadores? No aspecto de uma boa comunicação, como todas as outras áreas, nós necessitamos buscar mais conhecimento, buscar compreensão. E aí tem uma dica importante se você é uma pessoa que tem características mais acentuadas em um desses 3 canais do que outros, e o que é comum de acontecer, o ideal para se tornar um bom comunicador, e falando assim do lugar do líder, né? Falando do lugar da pessoa que está na liderança, é importante que tenha um pouquinho de cada um, ou que compreenda muito bem cada um. Quais as dicas importantes para isso? Bem, se você é uma pessoa que tem características mais acentuadas no visual e pouca no auditivo, por exemplo, você pode pegar e assistir um filme apenas ouvindo. Então você vira a sua cadeira ou coloca uma venda nos olhos e assiste apenas prestando atenção na linguagem falada e no que você está escutando, no que você está ouvindo. Só uma dica. Se você quer ampliar o seu aspecto de comunicação visual, o contrário disso, você simplesmente tira o som e presta atenção exatamente só nos pontos específicos visuais, onde as pessoas como estão se movimentando, como estão trajadas, qual foi a escolha de indumentária, de roupa, sapato, cabelo, enfim, todos os detalhes. E é óbvio, né, se você quer buscar realmente mais ampliação na sua área da sinestesia, é realmente a acuidade sensorial, ou seja, ampliar a sua percepção. Uma dica, hoje, infelizmente, pouco menos, mas ainda estamos fazendo tudo rápido, às vezes no piloto automático, que é sem prestar atenção. Então, se você é orientador, se você é mãe, é pai, é orientadora aí de uma criança ou de um adolescente, orientar para que, hora de almoçar, hora de jantar, hora de comer alguma coisa, realmente prestar atenção nos sabores. A gente tem o hábito em determinadas situações de ficar ali olhando algum vídeo, se distraindo com o celular durante as refeições, o que não é muito legal, porque você não sente aquilo que você está degustando, o sabor que tem. Inclusive é preconizado pelos estudiosos de comportamento que para o emagrecimento é legal comer bem devagar e saborear, realmente degustar aquilo que você está comendo. E aí, essa distração às vezes faz com que você coma mais do que precisa, sem sentir o sabor e, portanto, sem vivenciar um pedaço aí importante, um pedaço precioso da sua vida, que são os sabores da vida. Picante, mais levemente adocicado, salgado, doce. Como você é nesse sentido? Você gosta de comida doce com salgado? Aquela salada verde que tem também algumas frutas? Como você é com relação aos sabores? É uma dica de ampliação para o sinestésico, além de outras tantas. Porém, se você desenvolve isso, naturalmente você amplia a tua capacidade de perceber melhor os 3 canais e se torna, vamos dizer assim, mais preciso nessa acuidade sensorial. O ideal, inclusive, é que orientemos as crianças desde cedo, porque depois que o hábito está formado, torna-se muito pior. Você já observou quando você está ansioso, que você vai na geladeira e abre a geladeira, escaneia e fala, puxa, não tem nada, que a geladeira está cheia. Mas você fala, não tem nada aqui, porque você não está vivenciando cada sabor. Você não está vivenciando cada detalhe de sabor na sua vida. E aí isso talvez remeta a uma falta de gosto mesmo, né? E aí
a dica é que você conheça melhor esse aspecto. Quero compartilhar com vocês aqui também uma historinha na qual o garoto chegou da escola e aí ele disse para a mãe assim: mãe, eu tenho um problema com bebidas. E aí a mãe imediatamente partiu para cima do pai, foi lá e falou: tá vendo? Você fica tomando cerveja na frente do menino, você fala uma coisa e faz outra. Você fica o tempo todo aí dando mau exemplo. Agora o menino está com problemas com bebidas. E aí o pai ouviu e também meio que se desesperou um pouco e eles foram conversar com o menino. O menino falou: eu tenho 3 copos d'água e eu deixei derramar um. Qual é o copo d'água que fica? Era o problema descritivo que ele tinha. Esse era o problema com bebidas e não tinha nada a ver com o que foi pensado. E quantos outros problemas de comunicação a gente enfrenta? E talvez você já tenha passado por aquela situação na qual você queria dizer uma coisa e a pessoa entendeu completamente diferente. Talvez você tenha feito uma coisa chamada leitura mental, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores assassinatos relacionais que se pode conhecer. Porque você pensou que era uma coisa, não falou, não levou a baila para que o outro também tivesse a opção de identificar, de compreender e ali, pronto, se perdeu um pedaço precioso de uma comunicação que poderia ter sido muito, muito mais assertiva. Em algumas situações, quando não temos argumento ou estamos às vezes muito cansados de argumentar, a gente olha para determinada situação e diz assim: eu não vou nem falar nada. E aí você se torna neutro e não dá ao outro a oportunidade de esclarecimento. Isso também é um pedaço aí de um assassinato nas relações via aspecto de negligência comunicacional, o que é terrível para todos os lados, para todos os aspectos. Então, meu convite para clarificar a comunicação, sem dúvida nenhuma, é dar uma atenção mais especial, uma atenção focada nisso, para que você consiga então ampliar e melhorar cada vez mais. E nós temos então uma dica importante da comunicação não verbal, que ancora um aspecto fortíssimo de autoconhecimento. E talvez você esteja aí se perguntando: como que eu faço para melhorar a minha comunicação? Além das dicas que eu já dei, essa questão de você identificar os canais, perceber que a gente omite, generaliza e distorce e está tudo bem, só não pode chegar isso a extremos, porque aí realmente a tua comunicação fica defasada. E, sobretudo, compreender através do autoconhecimento. De repente, fazer um feedback, perceber das pessoas que convivem contigo como tem sido a tua comunicação. Via de regra, é comum nós ouvirmos as pessoas dizendo assim: nossa, não entendi, você pode repetir? Você pode falar de novo? E aí, às vezes, eu não falo com a boca. Às vezes eu vou falar com gesto, eu vou falar com um comportamento que o outro vai compreender. Mas o ideal é fazer check-in, sim. É voltar e falar: foi isso que você entendeu? E dizer para a pessoa exatamente aquilo que você quis interpretar. E aí, naturalmente, o outro te compreende melhor. Dentro do quesito da comunicação não verbal, existe uma ciência incrível, um assessment forte, maravilhoso, que é a grafologia. Já ouviu falar? Não? Olha só, aqui nesse canal tem um vídeo em que a gente relata, a gente dá detalhes sobre grafologia. E aí as pessoas entendem melhor como se conhecer através dessa ciência. Então, se você ainda não entrou lá, ainda não inscreveu no canal, não deixou aquele sininho de notificação lá acionado para que as pessoas consigam, o YouTube consiga entregar para você vídeos em tempo real. Então logo a gente os publica. E se você não está gostando desse teor, faz nada não, ou dá um dislike, não tem problema, pelo menos é manifestação. Eu prefiro que você dê um like, aí você verifica aí se vale a pena ou não. Sem dúvida nenhuma, voltando para o tema, eu falei isso para dizer para você que nós temos nesse canal um vídeo para falar sobre grafologia, que é a ciência da escrita. É um assessment que ajuda você a se conhecer melhor a partir do momento em que você identifica padrões gráficos. Então, o grafólogo, no caso eu trabalho com grafologia, eu e a minha sócia, nós trabalhamos com grafologia há muito tempo, há muitos anos, eu trabalho com grafologia há mais de 20 anos, e te dá a capacidade de se conhecer melhor mediante a tua escrita. A nossa escrita é capaz de prestar muitas informações a nosso respeito.
onde você consegue perceber melhor detalhes da sua personalidade, ou seja, o conjunto das suas personas e caráter, e identificar como que você, a partir dali, inclusive, faz algumas melhorias nesse aspecto. Então, a grafologia, ela te dá essa oportunidade, mediante a escrita de um texto de 20 linhas, a caneta, em papel sem pauta, assinado por você. E aí o profissional de grafologia, o grafólogo, vai te entregar uma elaboração de perfil, vai te entregar um perfil elaborado. Com quais características, Sandra Santos? O que é possível perceber, então, diante de uma elaboração de perfil? Facilidade, dificuldade de contato com as outras pessoas, se eu tenho realmente uma comunicação mais ou menos assertiva, se ela está fluida, se ela está em flow, se ela está funcionando. Um movimento muito bacana que é a questão da confiabilidade, que é inclusive fortíssimo para o movimento das relações em geral, contato da gente com as outras pessoas. Para contratação de pessoal, se você vai contratar alguém para compor o seu quadro aí de funcionários, se você precisa inserir uma pessoa no seu quadro de colaboradores, muito profundo, que você conheça melhor a personalidade e caráter. Enfim, a grafologia serve para uma infinidade de situações e, antes de mais nada, para traçar esse perfil que fará com que você se compreenda melhor. Não fosse o autoconhecimento tão importante, nem de longe seria preconizado por grandes filósofos, por grandes pesquisadores da humanidade. Então, conhece-te a ti mesmo continua sendo aí uma proposta de autoconhecimento integral, ou seja, de vinculação que você quer passar para as outras pessoas, como máscaras, como persona e como caráter daquilo que você prefere comunicar, que você prefere manifestar. Dentro das corporações, importantíssimo essa dica que eu dei com relação a fazer um check-in, ou seja, voltar e perguntar. Apesar da nossa aceleração, da nossa correria do dia a dia, do nosso vai para lá, vem para cá, enfim, existe essa possibilidade de parar um pouquinho para prestar atenção no que realmente merece a nossa atenção. E uma dica fundamental, ampliarmos aí no universo grafológico, no universo de compreensão da comunicação, porque dessa maneira a gente continua traçando a rota do sucesso profissional.